Antes mesmo de o Brasil existir como país, antes das cidades, das estradas e das fronteiras, um único ecossistema dominava quase todo o litoral: a Mata Atlântica. Uma floresta densa, úmida e viva, que se estendia do nordeste ao sul do território, moldando rios, montanhas, climas e abrigando uma das maiores concentrações de vida do planeta. Hoje restam apenas fragmentos desse gigante. Menos de 15% da floresta original ainda resiste. O que antes parecia infinito foi reduzido a pedaços isolados, cercados por concreto, plantações e áreas urbanas. Um tesouro natural está sendo perdido em silêncio, muitas vezes sem que percebamos o que desaparece junto com ele. Mas mesmo ferida, a Mata Atlântica ainda pulsa. Entre árvores centenárias cobertas por musgos, copas que filtram a luz em tons de verde profundo e um emaranhado de raízes que sustenta o solo, existe um mundo secreto, um reino onde animais extraordinários continuam vivendo, caçando, se reproduzindo e resistindo em meio a um território cada vez mais fragmentado. É nessa floresta que encontramos o bicho preguiça, movendo-se lentamente entre os galhos, como se o tempo tivesse outro ritmo. Mais abaixo, abrindo trilhas silenciosas pela mata fechada, a anta, o maior mamífero terrestre do Brasil, segue espalhando sementes e moldando a floresta a cada passo. Nas sombras, quase invisível, a onça-pintada observa, um predador no topo da cadeia alimentar, cuja simples presença mantém o equilíbrio de todo o ecossistema. Percorrendo o chão da floresta, o tamanduá busca alimento com paciência, controlando populações de insetos que, sem ele, poderiam alterar completamente o ambiente. Escavando túneis profundos, o tatu-canastra transforma o solo e cria abrigos usados por dezenas de outras espécies. E nas copas das árvores, o macaco prego, curioso e inteligente, observa, aprende e se adapta, usando ferramentas e explorando a floresta com uma mente surpreendentemente complexa. Cada um desses animais desempenha um papel fundamental. Nenhum está ali por acaso. A ausência de um único deles pode desencadear reações em cadeia que afetam plantas, rios, outros animais e, no fim, o próprio ser humano. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em biodiversidade do mundo. Em pequenas áreas, abriga milhares de espécies de plantas e animais. Dela nascem rios que abastecem milhões de pessoas. Seu solo protege encostas, regula o clima e mantém o equilíbrio de regiões inteiras. E ainda assim ela continua sendo destruída. A cada fragmento perdido, histórias evolutivas de milhões de anos desaparecem. A cada árvore derrubada, conexões invisíveis são rompidas. O que está em risco não é apenas a floresta, mas um sistema vivo do qual todos nós fazemos parte. Ao longo deste documentário, vamos entrar nos últimos refúgios da Mata Atlântica para conhecer de perto esses animais e entender por que eles são essenciais. Mais do que observar suas vidas, vamos compreender o que o Brasil está perdendo e por que ainda há tempo para proteger o que resta. A jornada começa agora. Porque para salvar a floresta, primeiro precisamos conhecê-la. Nas copas altas da Mata Atlântica, onde a luz do sol chega filtrada por folhas densas e o vento mal toca o chão da floresta, vive um dos animais mais incompreendidos desse ecossistema, o bicho preguiça.
À primeira vista, seus movimentos lentos e sua postura tranquila podem parecer sinais de fragilidade. Mas, na realidade, essa lentidão é uma estratégia refinada de sobrevivência, moldada por milhões de anos de evolução. O bicho preguiça passa a maior parte da vida pendurado nas árvores, raramente descendo ao solo. Seu corpo foi projetado para esse estilo de vida. Garras longas e curvas funcionam como verdadeiros ganchos naturais, permitindo que ele se mantenha suspenso por horas sem esforço. Seus músculos, embora não sejam feitos para a velocidade, são extremamente eficientes para sustentar o próprio peso e garantir segurança em grandes alturas. Na Mata Atlântica, onde predadores como a onça-pintada e grandes aves de rapina ainda existem, a lentidão do bicho preguiça é, paradoxalmente, sua maior defesa. Ao se mover quase imperceptivelmente, ele passa despercebido. Seu pelo abriga algas microscópicas, que lhe dão um tom esverdeado e funcionam como camuflagem perfeita entre folhas e musgos. Em silêncio absoluto, ele se mistura à floresta, tornando-se praticamente invisível. Mas o papel do bicho preguiça vai muito além de sobreviver. Ao se alimentar de folhas específicas, ele influencia diretamente a vegetação ao seu redor. Seu metabolismo extremamente lento permite que ele consuma alimentos pobres em nutrientes, algo que poucos animais conseguem fazer. Isso reduz a competição com outras espécies e ajuda a manter o equilíbrio entre plantas e herbívoros nas copas da floresta. Quando raramente desce ao chão para realizar funções vitais, o bicho preguiça contribui de forma inesperada para o ecossistema. Seus dejetos fertilizam o solo ao redor das árvores onde vive, devolvendo nutrientes essenciais à floresta. Pequenos insetos, fungos e micro-organismos dependem desse ciclo, criando uma rede invisível de interações que sustentam a vida ao seu redor. Na Mata Atlântica fragmentada de hoje, a vida do bicho preguiça se tornou ainda mais desafiadora. Estradas cortam antigos corredores florestais, isolando populações inteiras. Árvores derrubadas eliminam rotas seguras entre copas, forçando o animal a descer ao solo com mais frequência. Um risco enorme para uma espécie feita para viver nas alturas. Atropelamentos, ataques de cães e o contato com fios elétricos se tornaram ameaças constantes. Mesmo assim, o bicho preguiça resiste. Ele não corre, não ataca, não domina territórios pela força. Sua sobrevivência depende da floresta em pé. Onde ainda existem árvores conectadas, ele continua vivendo quase da mesma forma que seus ancestrais viveram por milhares de anos. Silencioso, discreto e paciente, o bicho preguiça é um símbolo da Mata Atlântica que ainda resiste. Sua presença indica que a floresta ainda respira, ainda mantém conexões vivas entre o solo e o céu. Proteger esse animal é proteger as copas, os corredores verdes e o delicado equilíbrio que sustenta toda a vida nesse ecossistema. Porque na Mata Atlântica, nem toda força é rápida. Às vezes, sobreviver é simplesmente saber esperar. No coração da Mata Atlântica, onde a vegetação é densa e o solo permanece úmido quase o ano inteiro, vive um animal que raramente é visto, mas cujo impacto é profundo: a anta. O maior mamífero terrestre do Brasil caminha pela floresta em silêncio, abrindo trilhas naturais que, com o tempo, se transformam em verdadeiros corredores de vida. Onde a anta passa, a floresta se reorganiza. Com um corpo robusto e passos firmes, a anta parece lenta, mas é surpreendentemente ágil quando precisa. Excelente nadadora, ela atravessa rios, brejos e áreas alagadas
com facilidade, usando a água tanto para se deslocar quanto para se proteger do calor e de predadores. Sua presença constante entre a mata fechada e os cursos d'água faz dela uma ligação viva entre diferentes ambientes da floresta. Cada trilha aberta pela anta facilita o deslocamento de outros animais menores. Suas rotas são usadas por veados, tatus, pacas e até predadores que aproveitam esses caminhos silenciosos para caçar. Ao pisotear o solo, a anta também ajuda a misturar matéria orgânica, melhorando a infiltração da água e a fertilidade da terra. Mesmo sem perceber, ela constrói e mantém a estrutura física da floresta. Mas essa arquiteta natural enfrenta um futuro incerto. A destruição da Mata Atlântica fragmentou seu território, isolando populações e reduzindo drasticamente as áreas onde ela pode se deslocar com segurança. Estradas cortam antigas rotas migratórias, transformando travessias naturais em zonas de alto risco. Atropelamentos se tornaram uma das principais causas de morte da espécie. Além disso, a caça ilegal ainda ameaça a anta em várias regiões. Seu grande porte e comportamento tranquilo a tornam um alvo fácil. Cada anta perdida representa não apenas a morte de um animal, mas a interrupção de processos ecológicos que levaram milhares de anos para se estabelecer. Onde a anta desaparece, a floresta muda. Árvores deixam de nascer, trilhas se fecham, o solo se compacta e a diversidade diminui. Sua ausência cria um vazio silencioso que poucos conseguem perceber de imediato, mas cujas consequências se acumulam com o tempo. A anta não ruge, não corre atrás de presas e não chama a atenção. Ela constrói a floresta passo a passo, em silêncio. Proteger esse animal é garantir que a Mata Atlântica continue se regenerando, crescendo e sustentando a vida que depende dela. Porque sem a anta, a floresta perde seus caminhos. Na Mata Atlântica, existem lugares onde o silêncio parece mais pesado. Trilhas onde os sons diminuem, aves se calam e até os animais mais atentos mudam de direção. Esses sinais quase imperceptíveis revelam a presença de um dos seres mais poderosos e importantes desse ecossistema, a onça-pintada. Raramente vista, quase nunca ouvida, ela não precisa se mostrar para afirmar seu domínio. Sua força está justamente em permanecer invisível. A onça-pintada é o maior predador da Mata Atlântica e ocupa o topo da cadeia alimentar. Seu corpo é compacto, musculoso e perfeitamente adaptado para emboscadas curtas e fatais. Diferente de predadores que perseguem suas presas por longas distâncias, a onça depende da surpresa. Ela se move com extrema cautela, usando a vegetação densa como aliada, aproximando-se em silêncio absoluto antes do ataque decisivo. Sua mordida é uma das mais fortes entre todos os felinos do planeta. Capaz de perfurar ossos e cascos, ela consegue abater presas grandes, como veados, capivaras e até antas jovens. Esse poder não é excesso, é equilíbrio. Ao controlar populações de herbívoros, a onça impede que determinadas espécies se multipliquem além do limite, evitando a degradação da vegetação e garantindo a regeneração da floresta. Onde a onça-pintada existe, a Mata Atlântica funciona melhor. Sua simples presença altera o comportamento de outros animais. Presas passam a se mover mais, evitando permanecer por muito tempo em um único local. Isso reduz a pressão sobre plantas jovens, protege nascentes e mantém a diversidade vegetal. É um efeito em cascata, invisível aos olhos humanos, mas essencial para a saúde do ecossistema.
Excelente nadadora, a onça utiliza rios e áreas alagadas como rotas naturais de deslocamento e locais estratégicos de caça. A água não é obstáculo, mas extensão de seu território. Em silêncio, ela atravessa margens, ilhas de vegetação e corredores florestais, conectando áreas que para outros animais parecem isoladas. Mas na Mata Atlântica atual, o território da onça-pintada está cada vez menor. A fragmentação da floresta reduziu drasticamente suas áreas de caça. Grandes felinos precisam de extensões amplas para sobreviver, e quando esses espaços desaparecem, os conflitos se intensificam. Sem presas suficientes, a onça se aproxima de áreas humanas, tornando-se alvo de medo, perseguição e morte. Cada onça perdida representa muito mais do que a queda de um predador. Representa o colapso gradual de um sistema inteiro. Onde ela desaparece, populações de herbívoros crescem descontroladamente. A vegetação sofre, o solo se degrada e a floresta perde sua capacidade de se regenerar. A onça-pintada não governa pela força visível, mas pelo equilíbrio. Ela é a guardiã silenciosa da Mata Atlântica, um símbolo de saúde ambiental. Proteger esse animal é proteger todas as formas de vida que dependem de uma floresta equilibrada, inclusive a nossa. Enquanto a onça ainda caminha pelas sombras, a Mata Atlântica ainda resiste. O tamanduá é um especialista. Seu corpo é completamente adaptado para uma única missão: controlar populações de formigas e cupins. Seu focinho longo e estreito, a língua extremamente comprida e pegajosa, e a ausência de dentes formam um conjunto perfeito para explorar ninhos escondidos sob a terra, dentro de troncos apodrecidos ou no interior de cupinzeiros. Em poucos minutos, ele pode consumir milhares de insetos, evitando explosões populacionais que poderiam comprometer o equilíbrio do solo e da vegetação. Apesar de sua aparência tranquila, o tamanduá é capaz de se defender com eficiência. Suas garras longas e curvas, usadas para abrir ninhos, também funcionam como armas poderosas contra predadores. Quando ameaçado, ele se ergue sobre as patas traseiras e usa os membros dianteiros para atacar, sendo capaz de ferir seriamente até grandes carnívoros. Ainda assim, ele prefere evitar conflitos, confiando na discrição e no isolamento para sobreviver. Na Mata Atlântica fragmentada, a vida do tamanduá se tornou mais perigosa. A perda de habitat o obriga a cruzar áreas abertas, estradas e pastagens, onde atropelamentos são frequentes. O contato com cães domésticos representa outra ameaça constante, assim como incêndios florestais que destroem rapidamente seus territórios de alimentação. Diferente de outros animais, o tamanduá não foge com rapidez. Sua sobrevivência depende da floresta intacta. O papel do tamanduá vai além do controle de insetos. Ao escavar o solo e quebrar estruturas subterrâneas, ele contribui para a aeração da terra, facilitando a infiltração da água e o crescimento das raízes. Esses pequenos distúrbios no solo criam microhabitats que beneficiam plantas, fungos e organismos que sustentam toda a cadeia alimentar. Onde o tamanduá desaparece, o chão da floresta muda. O equilíbrio se rompe lentamente, quase imperceptível no início, mas com efeitos acumulativos que afetam desde o solo até as copas das árvores. Sua ausência revela como até os animais mais discretos são peças fundamentais em sistemas complexos. Silencioso, solitário e eficiente, o tamanduá é um dos pilares invisíveis da Mata Atlântica. Proteger esse animal é garantir que o solo continue vivo, respirando e sustentando a floresta por gerações.
Na Mata Atlântica, nem todo guardião ruge. Alguns trabalham em silêncio, mantendo o mundo em equilíbrio a cada passo. Enquanto muitos animais da Mata Atlântica vivem nas copas ou se deslocam pela superfície da floresta, existe um gigante discreto que trabalha quase sempre longe da luz, o tatu canastra. Maior espécie de tatu do mundo, ele passa grande parte da vida cavando, escavando e remodelando o solo, criando estruturas invisíveis para quem observa apenas a floresta por cima. Ainda assim, poucas espécies exercem um impacto tão profundo sobre o ambiente quanto ele. O corpo do tatu canastra é uma máquina de escavação. Suas patas dianteiras são extremamente fortes, equipadas com garras longas e robustas, capazes de romper solos compactos e raízes grossas. Em poucas horas, ele é capaz de abrir tocas profundas e extensas, algumas com mais de 5 metros de comprimento. Essas tocas não servem apenas como abrigo, mas se tornam verdadeiros refúgios compartilhados por dezenas de outras espécies. Quando o tatu canastra abandona uma toca, ela passa a ser usada por outros animais da floresta. Pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e até aves terrestres encontram ali proteção contra predadores, frio extremo e incêndios. Em períodos de seca ou queimadas, essas galerias subterrâneas podem significar a diferença entre a vida e a morte para muitos organismos. Sem perceber, o tatu constrói abrigos que sustentam a biodiversidade local. Além de engenheiro do solo, o tatu canastra é um controlador natural de insetos. Sua dieta é composta principalmente por formigas e cupins, especialmente espécies que vivem em colônias profundas. Ao escavar cupinzeiros e formigueiros, ele regula populações que, se deixadas sem controle, poderiam comprometer raízes, árvores jovens e a estabilidade do solo. Esse processo mantém a floresta em equilíbrio, mesmo que seus efeitos passem despercebidos. A escavação constante também transforma a estrutura da terra. O solo revolvido se torna mais aerado, permitindo maior infiltração de água da chuva e facilitando o crescimento das plantas. Nutrientes antes presos em camadas profundas retornam à superfície, alimentando sementes e micro-organismos essenciais para a regeneração da floresta. Cada toca aberta é, na prática, um ponto de renovação do ecossistema. Apesar de seu tamanho e força, o tatu canastra é um animal extremamente tímido e solitário. Evita contato, desloca-se principalmente à noite e depende de grandes áreas contínuas de floresta para sobreviver. E é justamente aí que mora o perigo. A fragmentação da Mata Atlântica reduziu drasticamente seus territórios, isolando populações e tornando seus deslocamentos cada vez mais arriscados. A caça ilegal ainda é uma das maiores ameaças à espécie. Por ser grande e relativamente lento, o tatu canastra se torna um alvo fácil. Cada indivíduo perdido representa muito mais do que a morte de um animal raro. Significa a perda de um verdadeiro arquiteto do ecossistema. Sem ele, tocas deixam de existir, o solo se compacta, insetos se multiplicam e várias espécies perdem abrigo. Onde o tatu canastra desaparece, a floresta parece intacta à primeira vista. Mas abaixo da superfície, algo fundamental foi quebrado. O chão deixa de respirar, a vida subterrânea se empobrece e a Mata Atlântica perde uma de suas engrenagens mais importantes. Discreto, noturno e poderoso, o tatu canastra prova que nem todos os pilares da floresta são visíveis. Alguns sustentam o mundo de baixo para cima, cavando, silenciosamente, o futuro da vida selvagem. Ao longo desta jornada pela Mata Atlântica, conhecemos muito mais do que animais.
Conhecemos histórias vivas de resistência. Cada espécie apresentada aqui carrega em seu corpo e em seu comportamento a memória de uma floresta que já foi imensa e hoje luta para continuar existindo. O bicho preguiça, a anta, a onça pintada, o tamanduá, o tatu canastra e o macaco prego não são apenas habitantes desse ecossistema. Eles são pilares que sustentam a floresta de formas profundas e invisíveis. Cada passo lento entre as copas, cada trilha aberta no chão da mata, cada emboscada silenciosa, cada ninho de insetos controlado e cada toca escavada mantém um equilíbrio que levou milhões de anos para se formar. Quando uma dessas espécies desaparece, o impacto não é imediato aos olhos humanos, mas se espalha de forma contínua, afetando plantas, rios, solos e, inevitavelmente, a nossa própria relação com a natureza. A Mata Atlântica não é apenas um conjunto de árvores isoladas. Ela regula o clima, protege encostas, mantém nascentes e fornece água para milhões de pessoas. Grande parte das maiores cidades do Brasil depende diretamente desse ecossistema para existir. Ainda assim, continuamos tratando essa floresta como se fosse infinita, mesmo quando seus fragmentos se tornam cada vez menores. O que resta da Mata Atlântica é valioso. Cada corredor florestal preservado permite que os animais se desloquem, se reproduzam e continuem exercendo suas funções ecológicas. Cada área protegida representa uma chance real de recuperação. A floresta ainda é capaz de se regenerar, mas isso só será possível se houver espaço, tempo e decisões firmes para protegê-la. Proteger a Mata Atlântica não significa apenas salvar animais ou paisagens bonitas. Significa preservar um sistema vivo do qual fazemos parte. Significa garantir água, estabilidade ambiental e biodiversidade para as próximas gerações. O futuro dessa floresta não depende apenas de reservas distantes ou de políticas isoladas, mas de consciência, informação e escolhas feitas todos os dias. Ao conhecer essas espécies, fica claro que a perda da Mata Atlântica não é algo abstrato. Ela tem nome, forma e função. E enquanto esses animais ainda resistem, ainda existe esperança. Se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre a Mata Atlântica, apoie esse trabalho. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos sobre a vida selvagem. Deixe o seu like para ajudar este documentário a alcançar mais pessoas. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A Mata Atlântica ainda vive. E enquanto houver quem se importe, ainda há chance de protegê-la.